Então, normalmente os alunos de pós-graduação e alguns alunos de graduação também costumam me perguntar como é que eu fiz ou como é que eu faço para aprimorar o inglês, para utilizar o inglês no dia a dia, né? Então, eu não sou da área de idiomas, não sou professor de inglês, não sou estudioso do idioma, eu sou um mero usuário da língua. Então, no meu dia a dia, como professor na área de exatas, eu já assimilei o vocabulário necessário para desenvolver as minhas atividades do idioma, com o idioma inglês, e à medida que eu vou desenvolvendo essas atividades e ao longo da vida, a gente continua sempre com essa necessidade de aprimorar o conhecimento no idioma. Então, o nosso inglês sempre precisará ser melhorado, isso é o primeiro fato. Segunda coisa, falando especificamente agora para os alunos de exatas e os meus alunos de engenharia. A demanda pelo uso de inglês ela é constante, então ela é algo normal. Há muito tempo deixou de ser diferencial o engenheiro, o profissional, saber inglês, dominar a língua. Claro que, a depender do tipo de atividade que vai se desenvolver, um nível de proficiência do idioma diferenciado necessário. Outras atividades mais simples, às vezes requerem apenas a habilidade de leitura e não exigem muito a habilidade de fala e de speaking, ou o listening, por exemplo. Na atividade acadêmica, a gente utiliza o inglês com mais ênfase. Então, a recomendação que eu faço é que, desde o início da graduação, o aluno já encontre técnicas, meios de aumentar a proficiência no idioma. Na época que eu fiz graduação, lá nos idos de 2008, as opções que nós tínhamos para estudar inglês sozinhos em casa eram muito poucas. Então a gente tinha que recorrer muito aos cursos presenciais. Hoje nós temos inúmeras ferramentas digitais, nós temos o YouTube, nós temos alguns softwares, nós temos várias ferramentas que auxiliam nesse processo. Então, certa vez, eu falando do inglês, da importância do inglês, na aula, uma aluna de engenharia na graduação me disse: professor, então quer dizer que quando eu terminar o curso, eu ainda vou ter que fazer um curso de inglês? Eu digo, não é quando terminar o curso. Durante a graduação, você vai ter que encontrar uma forma de melhorar a proficiência no idioma. Porque se você deixar para se qualificar depois que você terminar a graduação, você vai perder muito tempo na formação, então vai perder oportunidades. Então, na minha atividade profissional, enquanto engenheiro, tive contato com o idioma, tanto falado como escrito, né? E ao retornar para a universidade, no mestrado, esse contato com a língua se intensifica, claro, porque nossa base de informações, o estado da arte, da área de pesquisa, ele se encontra registrado em inglês. Às vezes você encontra alguns artigos acadêmicos muito bons na internet, todos em inglês, e quando você vai olhar é de um professor brasileiro. De modo que, à medida que a gente vai avançando na proficiência do idioma, vai facilitando a nossa convivência com a língua, e aquele trabalho inicial que a gente tem de ficar dependendo direto de tradutores, essa dependência vai diminuindo, porque assim, o tradutor é muito bom, né? Os softwares de tradução são muito bons, mas a gente tem que buscar a liberdade, assim como hoje se busca a liberdade financeira com investimentos e no mercado financeiro, a gente tem que buscar a liberdade com o segundo ou terceiro idioma, aos poucos deixando um pouco de lado os tradutores, para que você não fique a vida toda com aquela muleta, né? Porque se você utiliza um tradutor para escrita, ou apenas para o listening, eventualmente você pode utilizar, você, quando for para um congresso, você não vai ter tradutor perto de você. Então, nos congressos é muito comum encontrarmos os professores orientadores das pesquisas e não os alunos que participaram da pesquisa, e quando você vai conversar, o professor diz, não, é porque o meu aluno ficou inseguro, que isso é um congresso internacional, o congresso é todo em inglês e o aluno não conseguiria acompanhar e por isso eu vim. Então as pessoas perdem a oportunidade de um congresso, perdem a oportunidade de um emprego pela falta de proficiência no idioma. Então vamos lá. A minha dissertação de mestrado eu escrevi em português, evidentemente os artigos decorrentes dela, que foram publicados em revistas internacionais, foram em inglês. No doutorado, eu já optei por fazer um upgrade na minha forma de trabalhar. Então, a minha tese eu escrevi toda em inglês. Eu utilizei isso como um desafio para que eu tivesse um motivo justo para aprimorar o idioma.
E durante a escrita da tese, e um pouco antes dela, na época de estudo para fundamentação teórica, que eu já tinha que utilizar o inglês com mais constância, eu lancei mão de algumas técnicas que eu já conhecia e outras ferramentas já fui descobrindo. Então, o objetivo nesse vídeo aqui é compartilhar com vocês como é que eu fiz, quais as ferramentas que eu utilizei durante o desenvolvimento da minha tese, e essas ferramentas elas me ajudaram a aumentar o meu nível de domínio no idioma. Claro, hoje eu não tenho um domínio pleno no idioma, mas eu consigo estabelecer conversação, consigo ouvir um diálogo, consigo estabelecer um contato com a língua, tendo a consciência que eu não sou nativo. Outro detalhe, quando você submete um artigo, um trabalho em inglês para algum avaliador internacional, dentre todas as recomendações que ele faz, de correção de formatação ou alguma informação que ficou faltando, é muito comum isso vir, o inglês precisa ser melhorado. Então, a opinião que eu tenho com relação a isso é a seguinte, a gente não deve se abater por isso, não deve ficar triste, porque eu estudei bastante, tentei escrever meu artigo com a melhor escrita científica possível e o revisor ainda coloca, o inglês precisa ser melhorado. Ora, o nosso inglês ele vai precisar ser melhorado sempre, então você tem que ter a consciência que você não é nativo. Se você pega um estrangeiro que mora no Brasil há muitos anos, você vai ver que apesar de ele estar em contato com o nosso idioma há muito tempo, ele ainda preserva o sotaque, ele ainda escorrega numa palavra ou outra, então isso aí não é problema. O problema é quando você não consegue se comunicar porque você não domina aquela linguagem, tá? Então vamos lá, a primeira dica que eu utilizei no meu doutorado e que eu passo para vocês aqui. Bem, a primeira ferramenta que eu apresento a vocês é o tradutor do Google. Se eu colocar aqui na busca tradutor, ele vai aparecer, né? Então se eu digitar casa, ele diz, se eu colocar de português para inglês, ele escreve como house e o inverso. Uma coisa que eu acho interessante no tradutor do Google aqui e outros também, é que você tem o listening. House. Então você consegue ouvir a pronúncia daquela palavra. Lá no caderninho, aquelas palavras que eu mostrei a vocês, algumas eu coloquei até escrito a pronúncia, como eu pronunciaria. Como é que faz? A gente sabe que o pessoal da área de línguas utiliza os caracteres especiais que simbolizam os fonemas, né? Mas house, eu escreveria, vou aproveitar até aqui a tela do computador, eu escreveria assim, ó, house. Pronto, eu escreveria assim, R-A-U-S-E. Contanto que eu entenda, o caderno é meu, só eu vou entender aquele código, então eu sei que essa palavra aqui, escrita house, é house, a pronúncia é house. Então pronto. Então eu fiz assim, bem simples, bem prático. Então o tradutor do Google, ele me ajuda com palavras, claro que se você jogar textos, a gente vai conseguir traduzir o texto, mas como eu falei, o nosso objetivo aqui é se libertar do tradutor, se libertar das muletas. Então, nós vamos partir para apenas utilizar o tradutor como um dicionário de consulta rápida. Escuta, sabe onde está o meu caderninho de notas? Caderninho de notas? É, Não. Onde foi que o deixou? bem, por aí, eu não sei. Um caderno de papel, normal, um bloquinho de notas. Pode ser maior que esse, mas aqui é uma forma de eu construo meu dicionário, tá? Eu construo o meu dicionário. Ao invés de pegar um dicionário pronto de outra pessoa e ficar só consultando, aqui eu estou fazendo o meu de acordo com o vocabulário que eu preciso. Então, por exemplo, eu tenho aqui revista Nature. Abri aqui a revista Nature, aí achei um artigo aqui, baixo esse PDF do artigo, eventualmente se for publicação gratuita ou se eu tiver comprado o artigo, enfim. Estou com o artigo aqui, aí eu vejo uma palavra nova, anoto aqui e vou colocando o significado, né? Então, isso aqui a gente vai acumulando essas informações e ele vai construindo o vocabulário que eu preciso utilizar. Então, por exemplo, aqui eu venho, for instance, eu coloquei, for instance tem a mesma coisa de for example, a gente vê muito nos artigos. Perform, realize, eu vou fazer algum experimento, aí se utiliza muitas vezes perform ou se utiliza realize, ou the figure illustrate, or the figure show, e assim por diante, né?
Você pode colocar o significado em português da palavra, ou você pode colocar um sinônimo que seja do seu interesse. Então, a gente, ao longo do nosso processo de aprendizado, por exemplo, você pode colocar significados maiores. Build up, que é acumular. Eu coloquei aqui em português, mas aí eu expliquei, coloquei uns exemplos, né? Eu mesmo criei exemplos. Então, isso aqui é o seu dicionário, né? São as palavras que compõem o seu vocabulário. Ao fazer isso, é um processo lento, mas às vezes a gente consegue, né, assimilar as palavras e ter mais segurança sobre elas. Então, assim, utilizar esse caderno é bom porque a gente coloca na cabeça, né, o vocabulário, e esse caderno, com o tempo, ele vai ficando obsoleto. Esse aqui, que eu tenho, já raramente utilizo ele, né? Claro, o professor está utilizando um caderno, porque eu sou da geração ainda que se utilizam bloquinhos, né? Cadernos. Mesmo sendo das gerações mais novas, o pessoal costuma utilizar, anotar no celular, eu gosto do caderno porque você pode rabiscar, você pode colocar observações. Então esse caderno, com o tempo, você vai deixar de utilizá-lo, ele vai ficar obsoleto e você vai precisar, às vezes, de um novo caderno. Esse aqui já não coube mais, ele terminou aqui, olha, as últimas páginas, o caderno acabou, então eu já tive que passar para um segundo caderno. Então, passada a etapa de leitura, né? Ou passada não, ou uma vez já assimilando os métodos, né, para a leitura, aí a gente tem necessidade de escrever. Eu preciso escrever um abstract, um artigo, qualquer coisinha, e é importante que para a escrita a gente utilize outras ferramentas que estão à nossa disposição, que a gente lança a mão e vai poder ver agora. Outro serviço interessante é o Grammarly. O Grammarly é um tradutor e também corretor online. O Grammarly, ele tem um módulo que você vai fazer o login, então você cria uma conta, você pode fazer o login com o Google, com a conta Google, ou você cria uma conta própria. Ele vai ter o módulo de tradução e de análise de texto, mas também ele instala um plugin no seu navegador, o plugin fica aqui no cantinho. E tudo que você escreve no navegador, ele vai fazendo as correções. Então, se você, por exemplo, utiliza o Google Docs para escrever algum trabalho, ele vai aparecer lá. Então, vou fazer aqui o login com a minha conta Google. E uma vez logado, eu tenho as opções aqui, né, de escrita de documentos. Aqui foram documentos que eu já trabalhei, tá? Que eu fui colando aqui. Se eu escrever aqui, pedir um novo documento, new, eu posso escrever aqui, for example, we are testing this tool. Pronto. Aí ele já me mostrou o seguinte, ó, example. Aí ele me disse que seria interessante que eu colocasse uma vírgula, né? Então eu aceito a correção dele, for example. Ele me diz aqui se o texto está correto, se o texto está claro. Aí digamos que eu escreva tool, sem um O, né? Tol. Ele já identifica para mim aqui a correção é tol. E aí a gente pode ir escrevendo, e o legal dele é que ele vai gerar relatórios, e esses relatórios são enviados para o meu e-mail, mostrando um indicador, né, da minha evolução no domínio do idioma. Então isso é bem interessante. Outra coisa que eu consigo fazer com ele é o seguinte, por exemplo, em alguns artigos a gente evita muito o uso do gerúndio, né, ou que no português a gente usa muito. Então deixe-me de fazer um teste aqui. We are, por exemplo, working with. Então, por exemplo, eu vou colocar, escrever algo sobre um componente mecânico. Então eu vou colocar the blades of the helicopter are important to the lift. Pronto, parei aqui o texto, tá? Ponto. Ele não identificou nenhum erro, mas se eu colocar the blades of helicopter are important to the lift,
Também coloca que está certo. Deixa eu ver outro problema. Então, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou pegar um texto lá do meu... Vou pegar um texto da minha dissertação de mestrado. Por que eu vou pegar da dissertação de mestrado? Porque naquela época eu não estava com eu não tinha um domínio em inglês tão bom quanto hoje, fazendo uma ressalva que hoje meu nível de inglês é melhor do que o de ontem e é pior do que o de amanhã. A gente tem que ter essa consciência. Então, ele é bom hoje, mas ele poderá ser melhorado à medida que a gente vai trabalhando. Então, eu peguei um trecho aqui, né? Então, ele colocou, eu coloquei aqui, low bearing stiffness is more benefic. Então, ele substituiu a frase, quer dizer, a baixa rigidez dos mancais é mais benéfica. E ele substituiu por beneficial. Dynamic, qual é o problema que tem dynamic? Eu coloquei reducing dynamic force. Ele coloca reducing the dynamic force. Então, ele faz uma correção do texto, né, em sintaxe. Promoting. Então, bearing promotes great damping. Para mim, na época que eu escrevi isso aqui, estava ótimo. Promotes great damping. Ele sugere que seja promoting. About. Por exemplo, eu coloquei to static meshing components and about hydrodynamic bearings. Ele sugere tirar o about e deixar só o hydrodynamic bearings. E assim vai. É demorado? É. Mas é uma forma de você ter pelo menos uma correção mais assertiva do seu texto. E aí chega um ponto que eu tenho correções a serem feitas, mas não são correções de ortografia, tá? Ele coloca, por exemplo, esse trecho aqui, in case of design modification. Ele diz que a sentença não está muito clara. Essa sentença toda. This shifting can be definitive in case of design modification. E aí ele sugere melhorias. Só que eu não vou ter acesso a essas melhorias, porque a minha conta não é premium, minha conta é gratuita. Tá? Então, com a conta premium, você tem a oportunidade de fazer essas correções. O que é que eu faço, né? Se eu não tiver conta premium? Eu tento modificar aqui a frase. Se ele está achando estranho isso aqui, eu posso dizer this shifting can be definitive in case of design modification. This shift can be definitive Aí eu vou colocar o seguinte: this shift can be definitive if design shifting take place. Vamos ver o que é que ele diz. Pede uma correção aqui em definitive. Take place, ele também pede shifting o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso, no caso, tentar reescrever a sentença, né? Ou se ele está dizendo que não está muito clara, eu posso dizer o seguinte, ó, se eu modificar a ordem desse trecho aqui, case of design modification, eu vou colocar no início aqui, case of design modification, this shifting can be definitive. Case of, ele vai pedir, ele diz que a sentença, pronto, aqui eu coloquei, mas ele diz que existe inconsistência no texto, então eu posso escrever design modification can be definitive. Pronto, design modification can be definitive. Increase equivalent system stiffness. Pronto. Ele já considerou, né, ele não fez nenhuma observação aqui. Aparece às vezes uma palavra aqui, muito comum quando a gente escreve em português, que é a palavra wordy. Eu vou colocar aqui no tradutor. O Grammar ele coloca muito isso. Word. E é prolixo. Quando eu escrevi em inglês, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas quando eu escrevi em inglês, tentando pensar em português e escrever em inglês, o que não se recomenda,
você fica prolixo, ou seja, você dá muitas voltas para poder escrever uma ideia. Como a gente diz aqui na Paraíba, você arrodeia demais para expressar uma ideia. Então, normalmente, nos meus textos, o Grammarly, quando não encontra nenhum erro, ele vai dizer que meu texto está wordy, está prolixo, né? Deve se pronunciar assim mesmo, wordy. Wordy. Então, a gente tem esse cuidado, tá? Então, com relação à escrita científica, a gente tem que ser mais objetivo, e isso aí é assunto para outros vídeos. Mas, enfim, a ferramenta Grammarly, ela é importante, porque ela ajuda nesse caso. Se eu quiser utilizar o Google Docs, Google, vou colocar o Google Docs aqui, abrir algum documento no Google Docs. Quando eu escrevo o documento, the understanding of English is a problem for Brazilian. Vamos lá. Understanding. Aí tá vendo que ele já aparece para me corrigir aqui no Google Docs. Então, the understanding, não, understanding. Queria dizer understanding. Of Brazilian. Brasília ele colocou com B maiúsculo. Tá? Então, English, também com letra maiúscula. Brasília, o que é que ele achou aqui? For Brazilians, para brasileiros. Então, ele opera também no Google Docs. Tá? Então, se você estiver utilizando o Google Docs, já vai direto. Se você quiser utilizar o Word, você faz no Word e já traz para o Grammarly. Uma ferramenta interessante também é o Lingui. Lingui é um dicionário inglês-português, português-inglês e também outros idiomas. Se você olhar aqui, você tem outros idiomas também. Especificamente no caso do inglês, ele vai nos mostrar as traduções no contexto. Então, pegar a palavra pick-up, em inglês é muita coisa, quer dizer muita coisa, né? Assim, tem muitos significados, na verdade. Pick-up pode ser pegar, melhorar, buscar, etc. Então, eu tenho aqui pick-up, é um verbo, eu mostro a pronúncia dele. Pick up. No inglês americano e no inglês britânico. To pick up. To pick up. E eu tenho aqui trechos de sites, de artigos científicos, uma série de locais onde, por exemplo, you can pick up the call at no cost. Aí pick up seria o quê? Tem um sentido de atender chamada. Pick up where we live. Aqui é partir de ônibus. E assim vai. Por que é interessante utilizar o Lingui? Porque quando eu estou querendo expressar uma ideia em inglês, normalmente eu tento expressá-la utilizando o vocabulário que eu tenho. E às vezes aquela palavra que eu possuo no meu vocabulário, ela não é adequada para expressar aquela ideia. Então é interessante, antes de utilizar a palavra, trazer para cá, joga a palavra no Lingui, ele vai mostrar no contexto onde é que essa palavra comumente é utilizada, e aí você retorna para o seu texto com a palavra mais adequada. Porque o que é que acontece? A gente estuda na escola a vida toda, né, em inglês, e a gente termina terceiro ano do ensino médio com o verbo to be. E aí verbo to be para lá, verbo to be para cá, você sabe os conectivos, você entende as sintaxes da língua, mas você não sabe falar. Por quê? Porque falta vocabulário. À medida que a gente vai fazendo a leitura dos artigos científicos e vai enriquecendo nosso vocabulário, essa leitura ela passa a ser mais rápida. No início demora muito para que a gente faça a leitura, porque eu vou ler o artigo, encontro uma palavra lá, paro nela, vou no tradutor do computador, no dicionário, pode ser no tradutor que é mais rápido, encontro a palavra, anoto lá no caderno, passo para a próxima. É comum que uma palavra ela seja repetida mais de uma vez no artigo, e aí, à medida que eu vou adquirindo vocabulário, isso é um processo lento, tem que ter paciência, e à medida que eu vou adquirindo esse vocabulário, aí a leitura vai ficando mais rápida, mais fluida, e aí é prazeroso quando você começa a ler um artigo e chega ao ponto de você fazer uma leitura em inglês, como já aconteceu comigo, de eu pegar um trabalho, né, ler aquilo ali e esquecer até que está em inglês. Né? Outra coisa, quando a gente faz esse enriquecimento de vocabulário, ele se dá dentro de uma determinada área. Portanto, na minha área, na engenharia mecânica, se eu fizer a leitura de um texto, eu consigo ler fluentemente, com tranquilidade. Mas se alguém me der um texto na área de economia, na área de ciências humanas em geral, eu vou ter dificuldade, obviamente, porque ele vai utilizar um vocabulário próprio daquela área. Isso acontece também em português, né? A gente costuma
conversar sobre determinados assuntos, e quando o assunto foge da nossa área de domínio, da nossa zona de domínio, a gente às vezes falta até palavras para descrever ou para entender as coisas. Bem, essas ferramentas que eu apresentei aqui são as ferramentas de escrita, né? Ajudam na escrita e na leitura, né? No writing e no reading. Aí vem aquele problema, e o listening? Como é que eu vou entender alguém falando inglês? Como é que eu consigo entender isso? Aí a gente tem que treinar o ouvido. Uma coisa importante à medida que a gente assimila as palavras uma a uma, é que a gente aprenda a palavra e aprenda a pronúncia correta dela e ouvir essa palavra. Porque quando eu ouvir alguém conversando, alguém falando, aquela palavra está solta lá no diálogo e não vai ser estranha para mim. Então, existem opções no YouTube e opções das mais diversas que a gente pode utilizar para praticar o listening. O listening, especificamente, vai depender da experiência, a maior imersão possível que você puder fazer no idioma. Se você não puder fazer um intercâmbio fora, você vai tentar fazer o intercâmbio dentro de casa, ao longo do dia, lavando louça, lavando o carro, fazendo qualquer coisa, tentando ouvir o inglês. E aí vai a primeira ferramenta que eu descobri, que a gente utiliza, que eu utilizo bastante e me ajuda muito na melhoria do listening. Pronto, uma ferramenta interessante é o English Speeches. Ele tem vários discursos, né? De várias pessoas aqui, várias celebridades, várias personalidades do mundo. E o legal do discurso é que ele é um texto estruturado, um texto pausado e lento. Então, ajuda a quem está aprendendo a assimilar melhor o listening. Então, se eu colocar aqui, ele tem uma coletânea aqui do discurso, então vamos lá. These achievements are all within our reach. Let's do them all in a way that gives everyone in our society a role. Let's do big things, not just to create progress, but to create purpose. Então, esse aqui eu utilizei bastante para treinar o listening. E aí você pode ficar só ouvindo enquanto lava o carro, ou você pode, daqui na frente do computador, ficar olhando a tradução, a legenda em inglês que ele mostra aqui embaixo. Outro site legal é o Learn English with TV Series. Learn English with TV Series. Esse aqui é legal porque ele pega trechos de série de TV. Aqui já é um nível mais avançado. Então, nesse aqui você vai ter diálogos rápidos e aí você pode ter uma dificuldadezinha de pegar, tem uma pequena dificuldade de pegar trechos, né, do diálogo. Então vamos lá. The F-18 ATOPS contains everything they want you to know about your aircraft. I'm assuming you know the book inside and out. Damn right. Yeah. Damn straight. You got it. Observe que ele fez um destaque em algumas palavras. Por quê? Porque mais na frente é feita uma decupagem do áudio, né, e do vídeo. E aí vai sendo explicado a importância, por que tal palavra foi destacada, como é que se pronuncia tal letra. So what I, and then something interesting happens with going to here. Então esse Generation Fighters site aqui, esse site, na verdade, esse canal, ele é bem interessante porque eles nos ajudam nisso, tá? Outra coisa que eu costumo fazer, para finalizar essa parte do listening, é ouvir canais em inglês, canais de notícias. Então, por exemplo, na época da Covid, eu via muitos canais internacionais de notícias, como, por exemplo, a DW, Deutsche Welle. Aí, Deutsche Welle, você coloca DW Live English, porque vai ter em alemão também. Mas aí ele vai ficar com inglês, ele tem um inglês britânico aqui no Watch Live. Aqui, In a residential area, we look at the start of the waste chain. The first impression is positive. There are different bins for different waste. Então aqui é um canal de notícias. Não quer a Deutsche Welle, tem a France 24 Hours English. Canal francês. Some people may be looking at what he says, listening to what he says,
with a heavy hint of irony there. Well, absolutely. I mean, it's classic Putin. He's exhibiting condolences for the family. Tem também os canais, tem também os canais asiáticos e assim por diante. Você pode ficar ouvindo esses canais e discursos e etc. Então, a última etapa das nossas habilidades com o inglês é o speaking, né? Como é que eu vou falar com alguém? No caso do speaking, nós podemos utilizar o Skype. Então, no Skype, você pode fazer contato com pessoas de qualquer parte do mundo e aí você vai estabelecer contato com elas. Eu não vou apresentar aqui os sites porque estão um pouco desatualizados que eu utilizava, mas se você colocar, né, diálogos ou treinar speaking com o Skype, vão aparecer sites onde você loga com pessoas e ao logar com essas pessoas, você vai estabelecer contato com elas e marca um horário para conversar e aí vocês vão começar a conversar e é bom porque é de graça. Se vocês não conseguirem se entender, é só desconectar, pede desculpa, sorry, I don't understand e acabou. Então você não tem nenhum problema de ficar preocupado, eu estou com vergonha porque não sei o quê. Não, você nem conhece a pessoa. Claro, tendo os devidos cuidados, a gente não sabe com quem está conectando na rede. Então, fazendo um resumão aí, nós temos para auxiliar na escrita, temos o tradutor do Google, que é a primeira opção que todo mundo procura. Temos o Grammarly, a opção gratuita, se você quiser utilizar a opção Premium, você utiliza. Nós temos também o Lingui, que é o que eu utilizava para fazer tradução no contexto. Para o listening, nós temos discursos em inglês, speeches in English. Nós temos também o Learn English with TV Series. E para o speaking, nós temos o Skype, que nós podemos utilizar. Então, existem muitas outras opções. Essas foram as que eu utilizei. Fazer uma observação aqui, uma ressalva. Eu não recebi nada de nenhum serviço desse para indicá-los. Se esses serviços quiserem me presentear com alguma conta premium, alguma coisa desse tipo, algum produto, eu estou aqui para aceitar. Mas não é essa a questão. São serviços que eu utilizei. Claro que à medida que o tempo vai passando, os serviços vão se aprimorando. No celular nós temos o Duolingo, né? Eu quase esqueci de falar do Duolingo, que é muito interessante, que você está lá esperando o ônibus, o metrô, seja lá o que for, você pode praticar também. O Duolingo é interessante porque se você abandoná-lo, ele vai ficar no e-mail, tentando lhe lembrar sempre que você deixou de praticar o idioma. Então pronto, aqui foram as dicas que eu tinha para passar para vocês, a forma que eu utilizei para aprender inglês até agora, né? As ferramentas elas vão surgindo, novas ferramentas, a gente conversa com uma pessoa, com outra, e à medida que a gente vai nessa caminhada do aprendizado, descobre novas ferramentas, novas formas de aprender. O importante é ter em mente os objetivos que nós desejamos alcançar e seguir com o aprendizado. Como eu falei, mais uma vez, essas ferramentas foram as que eu utilizei, não são as melhores, não são as piores, não são dicas de recomendação, eu quis apenas passar para vocês a metodologia que eu adoto para aprender o idioma, ok? Então agradeço a todos vocês a atenção e bons estudos.